sobre o judaísmo messiânico, as origens, rapidamente as origens aqui no Brasil. Vou citar alguns ministérios e só fala bem de todos eles. Porque se nós estamos aqui hoje é porque alguém colocou os primeiros tijolos lá atrás, meus irmãos. E muitas pessoas não conhecem a história do judaísmo messiânico no Brasil. E cospem, desculpe a palavra, mas cospem no prato que comeu. Jogam pedra dentro do poço que bebeu água. E é muito importante a gente saber da onde veio as nossas origens como movimento, como ramo judaico. Porque daí a gente para de falar besteira, começa a valorizar os líderes do passado. Todos os líderes são falhos, né? O único perfeito foi Yeshua. Vamos conhecer um pouquinho, vou tentar falar 5 minutos, 10 minutos máximo, um pouquinho da história do judaísmo messiânico no Brasil. Pesquisei alguma coisa, outras coisas eu vivenciei. Estou no movimento desde 1993, 94, então eu vi alguma coisinha. Pouca coisa, né? Mas, Baruch Hashem, o judaísmo messiânico chega no Brasil em meados do século XX. Apesar de ser o resgate de um ramo judaico de 2000 anos, como foi falado, ele é um movimento relativamente novo no Brasil. Começou com o Rosh Emanuel Woods, em São Paulo. Ele proclama Mashiach entre os Yehudim. Ele é um judeu de pai e mãe. Ele veio dos Estados Unidos e com o apoio de uma igreja batista, meus irmãos, ele conseguiu fazer um ministério no Brasil. Nós vamos ver todos os pioneiros, todos, sem exceção, da primeira geração, todos eles foram bancados por igrejas. E quem são esses judeus messiânicos de hoje, que chegaram agora e querem sentar na janelinha, né? Gente, ele recebia salário numa igreja batista para proclamar Yeshua entre os Yehudim. Ele ia eu não cheguei a ver isso, mas me falaram pessoas que viram isso, né, na década de 70, começo da década de 80. Esse nosso irmão fazendo de uma forma que ele achava que era certo na época, mas hoje a gente sabe que não é certo, né? Mas mesmo não sendo certo, né, ele conseguiu alcançar muita gente. E ele ficava na esquina ali, no Bom Retiro, ali, Rua da Graça, né? E ficava com a Bíblia e falando de Yeshua, como se fosse na praça. Sabe na Praça da Sé que o pessoal fica falando? Ele ficava no Bom Retiro. Só que o Bom Retiro é um bairro judaico. Então os judeus passavam e escutavam um pouquinho, nem parava para escutar, ele ficava sozinho. Outros passavam e cuspiam nele. Outros passavam e puxavam a barba dele. Cuspiam no chão. Outros do outro lado da rua falavam, cala a boca. E ele continuava. E ele lia Isaías e falava. A gente sabe que hoje não é a melhor forma, não é verdade? A gente está acabando. Mas, na verdade, na época ele não tinha um outro entendimento. E ele fez dessa forma. Tem os seus méritos, meus irmãos. Né? Ele começou então na década de 70, 80, ele é o pioneiro no Brasil, sua congregação existe até hoje, ele já faleceu, o seu filho acabou tomando seu lugar, Daniel Woods, conheço ele, e eu tenho uma história, foi a primeira sinagoga onde eu fui, levei minha esposa, nós vimos um Pessa e foi a partir daquele Pessa que nós começamos, o Eterno tocou assim, de uma forma maravilhosa. E foi em 94, e a partir dali eu comecei a me desvincular do sistema,
no antigo sistema. Demorou um pouco, né? Porque é um processo, mas foi algo maravilhoso. Então, é um ministério que tem muitos méritos. Hoje, eles trabalham exclusivamente com Yehudim. Né? O Daniel, ele é uma pessoa maravilhosa. Ele está dentro da comunidade judaica porque ele é judeu, então ele faz um trabalho, mas um trabalho, assim, agora, um trabalho mais adequado para trazer os Yehudim, para passar um Kabbalat Shabbat, para falar de Yeshua de uma forma, né, adequada, né? Baruch Hashem, né? Mas ele trabalha exclusivamente com os Yehudim. Então é uma visão que Deus deu para ele. Então ele está em Indianópolis. Na década de 90, o Rosh Sadi, né, inicia uma pequena comunidade judaico-messiânica em São Paulo, aqui perto daqui, inclusive, aqui perto da Santa Cruz. Igreja Batista, Igreja Metodista. Eu cheguei aí, alguns membros dessa congregação começaram a frequentar a nossa congregação ali na Liberdade. Ele também começou com o apoio de uma igreja metodista. Na época, meus irmãos, nós não tínhamos esse tipo de serviço religioso que nós tínhamos hoje. Eram músicas em hebraico que vinha de um inário dos Estados Unidos com música hebraica, né? Nós nem mal fazíamos o Shema, meus irmãos. Nós não existia internet na época. Não existia livro judaico praticamente. Não existia em português muita coisa. Então nós trabalhávamos com muito pouco. E ele fez um trabalho ali. Apoiado por uma igreja, por pessoas que realmente tiveram uma visão de precisamos passar Yeshua para os nossos irmãos judeus. Eles precisam ter um lugar adequado. Um outro grupo que se reunia para celebrar Shabbat em casas, com apoio, depois teve um apoio da Igreja Batista da Liberdade. Olha, todos eles com apoio. Primeiro era o Rabino Mário, eu cheguei a conhecer, fui lá, estava procurando um lugar para congregar naquela época, e eu procurei em vários lugares, e ali foi um dos lugares. Quando saiu esse rabino, entrou o Rabino Rosh Azulay Atna. Ele era judeu, estudou literatura judaica, no judaísmo, e ele se conscientizou. E sabe onde ele fez techuvá em Yeshua? Numa igreja Assembleia de Deus. Numa igreja Assembleia de Deus. Depois ele foi para a sinagoga Beit Shalom do Daniel Woods. E depois, quando saiu o Rosh Mário, ele veio assumir esse trabalho na Igreja Batista da Liberdade. E eu conheci e eu comecei a congregar lá. E eu passei a ser o Rosh auxiliar dele. E fiquei até no ano de 2000. Depois eu fui para Joinville em 2001. Também uma congregação que foi mantida por uma igreja batista. Nós temos congregação Beit Mashiach, de São Paulo, Bom Retiro. Um grupo de pessoas, de judeus, porque estava dentro de um bairro judaico, Bom Retiro. Assembleia de Deus do Bom Retiro. Tinha alguns judeus que participavam ali. O pastor titular separou o Rocha Gilberto Branco para fazer um trabalho com esses judeus que tinham se conscientizado. Daí ali surgiu a Beit Mashiach. Depois se desvinculou. Mais uma que também teve um apoio da igreja evangélica, meus irmãos. Baruch Hashem. E hoje ele está, inclusive, no Bom Retiro. E ele tem um ministério voltado também mais para os judeus. Mas também a sinagoga ali Beit Mashiach também tem muitos gentios também, aberto para isso.
Nesse período também nós vamos ver algumas organizações que têm seu mérito também. Muitas pessoas criticam, que também talvez não seria algo adequado para o judaísmo messiânico, mas que contribuiu para que alguns judeus e alguns gentios também viessem a se conscientizar desse movimento. Esse movimento, ele restaura a Torá, ele restaura a imagem de Yeshua. Não um Yeshua com os olhos verdes, cabelos longos, né, loiros, né, um negócio vermelho, né, um manto vermelho. Esse manto vermelho aí era dos romanos, né, era do mais atual, o surfista da Galileia. Estou sobre as águas, né? Gente, então surge aqui também no Brasil um movimento que tinha uma excelente intenção, mas na verdade, né, ele não é muito bem visto. Mas nós não vamos falar das partes negativas, mas sim das partes positivas. O movimento diz Jew for Jesus, né? Eu cheguei a ver isso, eu morava no Bom Retiro, cheguei a ver passeata, meus irmãos, no Bom Retiro de crentes falando de Yeshua no Shabat, com megafone, sabe, uma coisa assim que mais afugentou, né? Porque as pessoas falavam, vocês têm que crer em Jesus, né, e tal, novas coisas, né? Mas as pessoas abriam a janela e falavam, xingavam, né? Mas foi uma falta de sabedoria, mas na época É o que tinha. é o que tinha, né? Entende? Mas de uma certa forma, houve muita gente que acabou dessa forma equivocada, acabando sendo. Porque na verdade não é a eloquência do homem, não é as palavras do homem que vai transformar o coração, é a semente da palavra. De uma certa forma, Deus trabalhou também. Também tivemos ministérios cristãos em defesa de Israel, igrejas evangélicas na década de 80, na década de 90, que não se tornavam judeus messiânicos, mas apoiavam. Traziam notícias de Israel, traziam um pouco de significados, né, de festas judaicas. Pessoas começaram a ir mais para Israel. Chegando lá, elas tiveram um contato maior, né, como o ministério aqui, que é chamada da meia-noite. Não é judaísmo messiânico, mas ajudou, né? Nós temos que, todo esse pessoal, todas essas pessoas, elas contribuíram para que nós tivéssemos hoje um judaísmo messiânico mais kasher. E daqui 10 anos, que 10 anos passa muito rápido, eu vejo de 10 anos para cá, de lá atrás, e 10 anos aqui, 20 anos de lá para cá, como mudou. Eu vejo aí a geração nova. Daqui a 20 anos, nós teremos Torá kasher, né? Muitas congregações, um número maior, né? Os filhos do Sandro aí, né? Tudo com Brit Milá, né? O pessoal que está nascendo agora, filho do Pitchas, né? Que vai nascer, vai fazer Brit Milá, vai nascer na sinagoga, meus irmãos, vai nascer na sinagoga. Quando tiver 20 anos, esse menino vai, né? Se for menina também, né? Vai fazer Bar Mitzvah, né? Se não for, vai ser o Bar Mitzvah. Vai ser o Bar Mitzvah, né? Baruch Hashem. Vai ser diferente, meus irmãos. E nós estamos colocando esses tijolinhos. Hoje, nós estamos colocando os tijolinhos. Amanhã, outras pessoas vão se beneficiar do nosso trabalho. O Luiz Felipe está falando de um projeto aí de vacinação geral dos líderes, né? Fazer algo maravilhoso, um estudo sobre Mashiach, profecia messiânica, para poder rebater muito os anti-Yeshua. Daqui a 20 anos, daqui a 10 anos, meus irmãos, nós temos que pensar lá na frente também. Nós não seremos mais
né? E não somos hoje, mas muitos são ainda pessoas que têm o Ruach HaKodesh, pessoas que têm uma experiência com Deus. Daí quando um rabino fala grosso com ele, ele abaixa a voz, porque não tem argumento. Daí o outro vai falar, ele tem 50 anos de judaísmo, você nem judeu é. Não é? Você, né? A profecia de Yeshayahu 28 diz que por um povo de outra língua falaria a este povo. Exato. Profético. Bem lembrado, né? Os vacinadores. Nós vamos ter que passar por essas vacinas aí, irmão. Né? Vamos aprender, né? Porque tem muita coisa na literatura rabínica que apoia um Messias que se encaixa totalmente com Yeshua. Centenas de tratados rabínicos que encaixam totalmente nisso. Exatamente. E os anti-Yeshua não tocam nisso. Não tocam. E eles não sabem que nós sabemos, né? Mas a gente vai espalhar isso. Vamos contar para todo mundo. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Nesse período também aparece a organização Rocha Mário Moreno, também começa nessa época em Belo Horizonte, na década de 90. Ele era para estar aqui conosco, infelizmente não está. Trabalhava exclusivamente com igrejas, abrindo os olhos de pastores sobre a questão de Yeshua, a questão dos mandamentos, da Torá. O tempo está acabando, então eu vou correr aqui. Já acabou, tá. Mas eu peço uma prorrogação de 5 minutos. Eu me empolguei aqui, desculpa. E olha lá o dedo lá. 2 minutos, tá. Ok. Meus irmãos, Eu passei por isso. eu não tenho condições de falar de todos eles, mas são muitos, meus irmãos. Har Sion, Rabino Marcelo Guimarães, fez um trabalho maravilhoso, né? Tanto de bem feito, ele tem uma teologia muito centrada, né? Trabalhou também no resgate dos Anossim, muito bom, né? Apesar que é uma linha um pouco diferente da minha e de alguns irmãos, talvez a maioria dos irmãos aqui, mas tem o seu mérito. Eles trabalham exclusivamente com os gentios, restaurando as raízes judaicas da igreja. Isso é importantíssimo, muito importante, porque dentro das igrejas também tem judeus, e dentro da igreja tem irmãos que não são judeus, que são irmãos, que precisam escutar a verdade, né? Trouxe também o CATS, também, que é um seminário teológico. Em Curitiba, década de 2000, surge a Sina, também, com desmembramento também da Igreja de Deus, né? Também você vê, maioria veio desse meio, ou foi apoiado por esse meio. O Rabino Marcelo Guimarães, ele era pastor da igreja da Lagoinha, né? Se conscientizou, Deus tirou ele para dar uma direção, né? A Sina também teve seus méritos, divulgou através de TV, internet, né? Uma proposta judaica. Aí a gente já vai vendo algo, buscando mais como um judaísmo, né? Como a Shemolam, a qual eu participei, né? Como nós tínhamos um Rosh que veio do judaísmo, era judeu, filho de pai judeu, ele estudou dentro do judaísmo, então ele trouxe uma liturgia judaica. Então a gente fazia Kabbalah de Shabbat na época de 1998, 99, a gente fazia Kabbalah de Shabbat como nós estamos fazendo hoje. Mas como a congregação dividiu, né? Então parou. Mas aqui assim, já no ano de 2000, também nós temos aqui até um Rosh aí da Sina, Rosh Malachi, né? Então tem os seus méritos. Em 2007, o Rabino Bonen Kesset veio para o Brasil. Ele traz a filial da Beit Hofesh no Nordeste, né? E a Yeshiva Petah Tikva também, que foi a primeira yeshiva através da internet,
ao vivo ou online, né? Também um homem de Deus, ele estendeu a Convenção Internacional do Judaísmo Messiânico, que é a UNJA, do qual eu faço parte também. E agora, em 2019, ele traz o Seminário Teológico Or Davi, qual nós temos aí até um banner que eu trouxe dele. Depois desse período, outro trabalho que se desenvolveu a nível nacional foi a Beit El Shama, no Rio de Janeiro, né? O Moré Luiz Felipe participou, né? E depois do desmembramento que houve, problema que houve, muitos líderes com propostas judaicas originais para o movimento, como a Beit Miklat, do Rabino Yosef Baruch, né, a qual o Rosh Shmuel agora assume. Então, através desse ministério também, nós vamos ver Deus abrindo grandes possibilidades. Uma sinagoga realmente, Beit Miklat, uma sinagoga que é judaica messiânica, que cumpre Torá, que cumpre Alahá, que realmente, Baruch Hashem. Outros grupos de outras sinagogas, como a Brit Olam, Beit Mashiach, Beit Midrash Shalom, Beit Midrash Shema Israel. Campo Grande. Então nós temos agora as gerações do ano 2010 para cá, né? Não começou antes até um pouco, né? Então nós temos hoje várias sinagogas que funcionam graças também, né, àqueles primeiros passos que foram dados. E nós temos visto a evolução, meus irmãos. Por isso que nós temos que cuidar na hora de julgar. Muitos ministérios fizeram muitas coisas boas, mas também não tanto, outros não tanto, né? Uns negaram a Mashiach, deixaram de existir. Outros ainda continuam com uma visão, mas eles têm méritos. Então nós temos que ter muito cuidado, né? É bom lembrar um pouquinho. Eu tenho teria mais coisas para falar para vocês, mas meus 2 minutos virou 4 e eu já estourei.